A aposentadoria híbrida, também chamada de aposentadoria mista, é um benefício previdenciário em que o segurado pode somar o tempo de trabalho urbano com o tempo de trabalho rural, para chegar ao tempo necessário para ter direito ao benefício. A advogada Nuara Maria Miller Sabadim é a nossa convidada para falar sobre o assunto, especialista, né, em direito previdenciário. Isso mesmo. Nuara, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Esse nome, muita gente já ouviu falar, mas muita gente ainda desconhece, né? Faz uns anos aí teve aquela correria pela aposentadoria rural, né, ou de tempo de trabalho no campo. O que mudou, né? Teve alguma mudança? E vamos falar um pouquinho sobre essa aposentadoria híbrida. Boa tarde. Boa tarde. A aposentadoria híbrida, ela surgiu em 2008 com uma alteração na lei, mas ela se consolidou mais recentemente a partir de decisões pelo Poder Judiciário. Então, a regra geral da aposentadoria, ou aos 62 anos a mulher, 65 o homem, com 15 anos de tempo de contribuição, essa é a aposentadoria urbana, e existe a aposentadoria rural por idade. O homem aos 60 anos e a mulher aos 55 anos, ambos comprovando 15 anos de efetiva atividade rural anterior ao requerimento administrativo ou ao preenchimento da idade. Aposentadoria urbana, aposentadoria rural. E aí surge então a aposentadoria híbrida ou mista, que é uma mescla, né? Ela não chega a ser uma nova aposentadoria, ela é uma subcategoria de aposentadoria por idade, que significa que para esses 15 anos de carência, que é o número mínimo de contribuições, é possível somar tempo rural e tempo de contribuição urbana, certo? Não interfere a última atividade do segurado. Então, eu posso ser um agricultor hoje, mas ter para trás alguns anos de tempo urbano, ou eu posso ser um trabalhador urbano hoje, mas ter nesses últimos 15 anos algum tempo rural também. É a soma. Pois é, mas tem que ter um tempo mínimo de algum, por exemplo, pode ser só um de rural e aí o restante urbano? Não, hoje a justiça, o judiciário entende que assim, uma pessoa que trabalhou por 14 anos e 11 meses na roça, né, na agricultura, e vem e faz uma contribuição urbana, não dá. Mas ela se aplica exatamente para aqueles casos das pessoas que trabalharam lá um tempo na agricultura, 5, 6 anos, aí vieram para a cidade, trabalharam um ano, voltaram e não conseguem se fixar nem só no urbano, nem só no rural. Né? Aquela pessoa que não atinge os requisitos para nenhuma das categorias, mas somando atinge, né? Então, é possível, por exemplo, eu trabalhei 5 anos na agricultura, saí, fiz contribuições por 5 anos na cidade e voltei mais 5 para a agricultura. Ok, somando todo esse período eu tenho uns 15. Nesse caso, tem que ter a contribuição? Sim, a aposentadoria tem aquela questão híbrida... de que trabalhou quando criança. Isso, hoje é possível o que chama tempo remoto. Né? Então, eu trabalhei lá dos meus 12 até os meus 17 anos na agricultura, saí... passei, principalmente no caso das mulheres, passaram um longo período lá cuidando da família, não contribuíram e tal. E aí agora, mais tarde, voltaram a contribuir. É possível, mas essa aposentadoria híbrida ou mista, ela parte do pressuposto de 2 atividades, né? A urbana e a rural. Nesse caso, esse é um outro caso, então, que eu citei ali, de ter trabalhado na infância, na adolescência. Isso, aí é outra situação. E tem idade mínima para híbrida? Tem. O homem 65 anos e a mulher 62 anos. 62, como você citou no começo. Tem juntar tipo de documento ou a contribuição, tendo a contribuição hoje, o INSS tem um sistema bastante preparado. As contribuições da década de 80 para cá, em regra, elas constam no sistema do INSS, mas a carteira de trabalho comprova tempo de contribuição ou os comprovantes de recolhimento. E o tempo rural ele pode ser comprovado por uma série de documentos, comprovante de qualificação em registro civil, né? Lá no registro civil foi qualificado como agricultor, notas de produtor, ficha de sindicato, né? Comprovando que era sócio de sindicato rural, ficha de cooperativa agrícola, uma série de documentos que façam esse indício de prova de que aquela pessoa efetivamente estava na agricultura. É difícil? Tem sido difícil ou não? Não é difícil, requer uma pesquisa, né? Quando a gente fala de tempo rural remoto, lá dos anos 70, requer pesquisa, né? Mas hoje os bancos de dados, eles também estão mais aparelhados, assim, basta um certo esforço e é possível comprovar, sim. E como que faz? Reúne esses documentos, né? Você acha que tem e aí faz como? Como que é o processo? Hoje o INSS ele não oferece mais um atendimento presencial de balcão, então não existe como chegar no INSS, apresentar esse documento e solicitar. É preciso fazer uma solicitação no sistema Meu INSS
ou fazer um agendamento pelo telefone 135 e aí informar, eu quero fazer requerimento da minha aposentadoria por idade híbrida. E aí apresenta a documentação. 135 é o telefone. 135 é o telefone. Ou meu-inss.gov. É meu.inss.gov.br. E tens conhecimento de benefícios negados, assim, e aí tem que requerer novamente? Como que funciona? O que acontece? Hoje o INSS ele não tem ainda um entendimento tão amplo como o judiciário tem. Então, muitas vezes o INSS acaba negando esse benefício e aí as pessoas precisam recorrer ao judiciário, que tem um entendimento mais amplo e mais consolidado a respeito desse tipo de aposentadoria. E aí procuram os advogados especialistas. Isso, o ideal é procurar um advogado até para bem montar o processo, para não correr o risco de com um processo estar assim com uma prova muito frágil não conseguir ganhar o benefício. E aí as universidades podem ajudar, a OAB também, podem, as universidades têm escritórios também. É possível também buscar a própria Justiça Federal, né? Eles têm lá um atendimento. Mas o ideal é sempre ter uma prova robusta. Tá bom, esclareceu muito nossas dúvidas. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Até uma próxima.